Se você chegou até aqui, neste terceiro vídeo, eu queria mostrar um exemplo de como fazer todo esse processo de leitura bíblica estudando-a, né? Não apenas lendo superficialmente, mas tentando compreendê-la de uma forma um pouquinho mais profunda. Ainda que é um ponto pacífico para muitos, né? Que o nosso esforço em compreender o texto bíblico não passa de um mero arranhar sobre a superfície do conhecimento e da profundidade que a palavra de Deus nos traz. Mas de uma forma mais singela, assim, para não ficar um tanto evasivo, né? Esse assunto, vamos fazer um exemplo prático. Né? Como é que nós podemos compreender um pouquinho melhor o texto bíblico? Eu selecionei aqui uma passagem, também chamada de perícope, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. Vamos ler? Vai dizer assim o texto: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Uau! Nesse texto aqui, nessa perícope, nesta passagem, há muitas coisas que podem ser estudadas e observadas. Mas de uma forma mais simples, para a gente poder compreender esse processo de leitura da palavra, de estudar a palavra, vamos observar alguns aspectos. Vamos ver se dá para enxergar aqui. Apenas para mostrar um esboçozinho, né, um rascunho daquilo que a gente pode estar observando nesta passagem. Primeira coisa é: quem está falando? Para quem está falando? Então nós vemos Jesus falando aos discípulos e instruindo-os. E essa instrução, ela usa algum tipo de linguagem? Sim, usa uma parábola. O que é a parábola? Narrativa para transmitir uma lição.
Vamos compreender um pouco essas palavras. Quando a gente olha assim superficialmente, a gente pensa em talento como aquela coisa, né? Aquela capacidade que as pessoas têm de fazer algo extraordinário, fora do normal, né? Um talento para cantar, um talento para construir casas, para consertar carros de repente, sei lá, um talento do trabalho, um talento artístico, enfim. Mas aqui a palavra talento ela está dentro do seu contexto da época. Lembra que é importante entender a cultura e o contexto histórico. Então aqui a palavra talento não tem a ver com a capacidade específica de alguém para realizar uma tarefa, mas é um tipo de moeda, é o nome de uma medida, né, monetária. Na época, ela tinha a equivalência de 43 quilos. Então, por exemplo, um talento de ouro equivaleria a 43 quilos de ouro. Aí você pergunta, rapaz, quanto vale isso hoje? Na cotação do ouro no Brasil em 2020, no mês de aí, novembro, dezembro, daria para você comprar um apartamento. Não muito grande, nada de uma cobertura, mas dava para comprar um apartamento. E 43 quilos de ouro dava para comprar um condomínio. Né? Dá para você chegar num condomínio com 40 apartamentos e dizer, ó, tá aqui um talento de ouro, vou comprar tudo isso aqui. E dava. Daria para comprar. É muito dinheiro. Vale muita grana mesmo. Então aí vamos então entender ali, fazendo um resuminho e descrever o que tem nessa parábola. Nós vamos ver aqui a relação entre um senhor e seus servos. A emissão de um parecer deste senhor acerca do que os seus servos fizeram após receberem uma orientação, uma tarefa, uma missão. E que palavra que se repete ali nesse parecer? Para o primeiro, ele disse que era bom e fiel o servo dele. No segundo, também que era bom e fiel o servo dele. No terceiro, ele chamou de negligente. Então, uma palavra que se repete nessa relação é ser fiel ou não ser fiel. Então, que princípio nós podemos extrair desta parábola, deste ensinamento de Jesus? É o princípio da fidelidade. Aprendemos através dessa parábola a importância da fidelidade. Aí você pode até pensar, você que já tem algum estudo, né, já fez algum seminário de teologia, você vai falar assim, mas essa parábola vai falar de mais coisas. Ok, mas apenas para exemplificar, né, como nós podemos melhorar a nossa forma de ler a palavra de Deus, de estudá-la, apenas um exemplo simples para que você se anime e para que você continue estudando mais e mais. Eu estou usando aqui a Bíblia de estudo e ela tem notas de rodapé. Então eu posso comparar com essa minha opinião se o comentarista também ele chegou a conclusões parecidas nas suas notas de rodapé, né? Nas chamadas observações ali, explicações. Então é importante, né? Saber a opinião de outras pessoas, se o nosso raciocínio está coerente, está correto com o que nós estamos compreendendo do texto bíblico. Quero terminar então deixando um pensamento acerca de uma das mulheres mais influentes na história da igreja cristã, chamada Susanna Wesley. Ela foi mãe de John Wesley, Charles Wesley e tantos outros, né, pessoas e filhos que ela teve. E para com todos eles, ela tinha um hábito de ler a Bíblia. Ela lia a Bíblia para os seus filhos, ao ponto de que ela, na sua idade, né, mais avançada, ela chegou a ler mais de 50 vezes, né, a Bíblia de capa a capa. E alguns, né, acharam que ela seria uma mulher muito sábia com relação às escrituras. E diz aí não sei se posso chamar de lenda, né, mas diz aí a história que, diante dessa pergunta, se ela era muito sábia nas escrituras, ela respondeu o seguinte:
Estou começando a aprender agora. Então, vamos sempre nos esmerar aí na leitura do texto, vamos procurar compreender mais e mais sempre, para que a nossa edificação continue, né, sem deméritos ou sem perdas ao longo do tempo, mas sempre sendo acrescentado, sempre crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.